vai ser incrível. E pra treinar isso, ele botava uma nota de R$1 embaixo de cada braço. A visão que tu tinha sobre dinheiro é mais ou menos parecida. E por essa ideia de ter que poupar, eles deixaram de viver. Quero dar tudo aquilo que não tive ao meu filho. Usufruir disso durante a minha vida. Não, tu vai trabalhar, se tu quiser um carro, tu vai comprar. Algo que faça sentido pra um, talvez pro outro não faz, né? E aí isso é, de novo, né? Por isso que eu digo que você me corrige também. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tua Conta do Avesso, um podcast que não vai falar apenas sobre finanças, vai falar também sobre pessoas, comportamentos, vivências e muito mais. E hoje, para conversar com a gente sobre o assunto principal hoje, né? A gente vai conversar sobre várias coisas, mas o assunto principal hoje vai ser sobre como o comportamento financeiro dos pais influencia os filhos e como a gente pode criar bons hábitos financeiros, né? Como a gente pode ensinar bons hábitos para as crianças, principalmente. E para tratar desse assunto, a pessoa assim que eu achei mais indicada, né, para falar sobre isso é a Karina Bernitsen, formada em psicologia pela PUC, especialista em teoria cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Jéssica. Te agradecer primeiro de novo, mais uma vez, pelo convite. É muito especial estar aqui, é uma honra. Ai, que bom. Estar aqui inaugurando esse espaço contigo, que eu tenho certeza que foi pensado e construído com muito carinho. Sim. E sei que vai ser palco de muitas trocas legais também. Ai, coisa boa. Então, sempre quando a gente começar um podcast, esse é o primeiro, né? A gente vai conversar um pouco sobre a tua vida, assim, pra te conhecer um pouco, né? Uhum. Então, assim, eu te considero uma pessoa muito especial, assim, e tu tem um dom de me corrigir tão sutilmente, muitas vezes, quando a gente conversa, que eu acho, assim, magnífico, né? Porque às vezes eu vou falar contigo e eu tenho várias ideias, assim, porque eu vou fazer isso, aquilo, mas eu acho que é mais ou menos por aqui, mas eu acho que é mais ou menos por aqui. Então, tu me corrige de uma forma, assim, tão tranquila, tão delicada, que eu nunca, assim, acho ruim, sabe? E eu gosto eu sou uma pessoa que sempre quer acertar em tudo, e tu me corrige, assim. Então, também, fica aberta sempre que quiser me corrigir em alguma coisa que eu falei, né? Tá tranquilo. Pode deixar. Eu acho que não necessariamente é sempre uma correção, né? Porque talvez não tenha único jeito de pensar sobre as coisas, né? E o que a gente vai falar aqui hoje também entra nesse mesmo aspecto, assim, né? A gente não tem uma única forma certa de fazer as coisas, né? Sim. E talvez o que seja melhor para ti não seja melhor para mim. Então, tem vários vieses que a gente também... vários lados, assim, que é importante a gente poder olhar. E é isso, né? Não necessariamente tem um lado certo e um errado, assim, né? Sim. E aí, eu queria ver contigo sobre a tua infância, assim. O que tu lembra do tema financeiro, assim, de ver os teus pais se relacionando com dinheiro? Qual que foi a primeira entrada, assim, que tu percebeu sobre o dinheiro na tua infância ou, de repente, na adolescência? Porque talvez na infância a gente não nota algumas coisas, né? Uhum. Então, eu queria ter essa percepção tua, assim. E a gente conversou um pouquinho antes, né, sobre isso. E isso me fez pensar também. E acho que vai bem nessa linha do que tu estava trazendo, assim, durante a infância, eu não me recordo, eu não me lembro disso ser tema, ser pauta de conversas, assim. E aí pensei em dois caminhos, assim, uma porque muitas vezes a gente, de fato, não envolve as crianças, né, e acho que tem medidas também para poder envolver a criança nisso, né? Tem temas dentro da questão financeira que não vai ser apropriado para a criança, mas tem de outras formas que a gente pode ir incluindo elas nesses aspectos. E pensei por um outro lado também que talvez a questão financeira na minha família não foi muito discutida porque a gente vivia também de uma forma relativamente confortável nesse aspecto. Então, Sim. Acho que isso também vai depender muito da condição econômica de cada família, né? O quanto isso é pauta dentro das conversas, assim, né? Sim. Mas também pensando, assim, na minha história de vida, principalmente durante a infância, eu me lembrei de um aspecto, assim, que me leva lá para a vivência com a minha avó. Minha avó por parte materna. Que acho que foi talvez um dos primeiros contatos que eu tive em relação a isso. E aí depois pensando hoje sobre isso, me remeteu muito nesse momento, assim, de que eu venho de uma origem, as duas famílias, tanto paterna quanto materna, de uma origem alemã. Então,
tem um aspecto mais rígido, assim, né? Em algumas questões, né? E também com a questão financeira, né? E aí eu me lembro que na minha avó, na relação da avó e do vô, assim, que aí também entra, acho que um aspecto histórico, aí também um contexto social importante, de questões de gênero e tudo mais, né? Em muitos momentos, assim, em datas comemorativas de aniversário ou Natal, ela queria dar um presente para os netos, né? Para mim, enfim, acho que com os outros netos isso também acontecia. E ela, tipo, meio que dava por baixo dos panos, assim, escondido do meu avô. Sim. Porque não existia uma diferenciação ou uma autonomia, né? Quem gerenciava aquilo era o meu avô. E então... Ele não podia saber que ela estava gastando, talvez, o dinheiro. Não era nada exorbitante, não era nada fora da curva, era um presente, assim, de uma data comemorativa. Importante. Mas isso era meio escondido porque ela não tinha essa autonomia, né? Então, quando eu fui pensando no que a gente ia conversar aqui hoje, me veio muito isso e me veio também como essas coisas vão mudando ao longo do tempo, porque hoje... graças, isso não é mais assim, né? Que bom. A gente sabe que tem muitos aspectos que continuam sendo difíceis, mas a gente evoluiu também em outros lados, né? E aí, enfim, esses aspectos históricos, eles também, esse contexto, ele também vai se atravessando na forma como isso é trabalhado aparece dentro da família, né? Sim, não, com certeza. E aí, sobre essa questão de família também, eu queria te perguntar... a tua formação, assim, né? A tua decisão sobre ir para psicologia, assim, teve alguma coisa da infância já que tu já imaginava ir para esse lado? Ou foi mais para frente? Ou também, qual que foi, né, o insight que tu teve? Vou fazer psicologia, né? Quando que tu teve essa certeza, assim, de ir para essa área, assim, né? Queria entender. Pois então, durante a infância não era algo que eu pensava, assim. E vou voltar um pouquinho no tempo e talvez eu precise... falar da minha experiência enquanto paciente para poder falar dessa escolha, assim. Porque vem de um momento em que minha mãe e meu pai se separaram. Eu tinha por volta de acho que uns 11, 12 anos, por aí, no auge da pré-adolescência, assim, aquela revolta fase. Total. Eu era uma adolescente bem revoltada, assim. Passando por um momento difícil de divórcio, assim, né, dos pais. Que não foi uma fase bem complicada, não foi um divórcio, assim... Tranquilo. Não foi muito tranquilo, assim. Então... fui, num primeiro momento, arrastada, obrigada pela mãe para terapia. E me lembro até hoje, assim, da primeira sessão, assim, que eu entrei, eu sentei na sala de espera e disse, não, eu não vou entrar. Não quero estar aqui. E um dos primeiros movimentos que foi importante, assim, que a psicóloga fez foi, bom, eu tô aqui te esperando, eu tô aqui dentro, eu vou deixar a porta aberta. No momento que tu quiser, se tu quiser, eu tô aqui. Então, foi um movimento dela de poder respeitar também aquela minha resistência, mas dizer que, bom, eu tô disponível quando tu quiser. Não é nada forçado, assim, né? Exatamente. Isso dá uma tranquilidade, né? Muito. E eu acho que isso fez muita diferença, assim, porque hoje ela segue sendo minha terapeuta até hoje. Eu ia te perguntar se tu fala com ela ainda. Segue sendo entre idas e vindas, né? O processo não durou todo esse tempo, mas sempre que teve a necessidade... de falar com ela de novo. É uma pessoa que conhece a tua vida inteira, né? A vida inteira, exatamente. Assim, muito então... show. E aí, bom, a partir do meu processo enquanto paciente, foi que eu comecei a criar gosto, assim, a criar um interesse por isso, né? Acho que daí, de novo, né, por volta dos 12, 13 anos ali. Sim. E aí, depois, que aí pude fazer essa escolha, assim, escolha. Com segurança, que eu acho que também não deixa de ser um privilégio, né, da gente... Sim. Porque acaba sendo uma idade, às vezes, um pouco nova, né? Que a gente precisa decidir, às bem vezes, novo. algo tão importante, né? Sim. Que claro que a gente pode mudar ao longo no meio do caminho, mas é uma responsabilidade, às vezes, um pouco... Eu falando sobre isso, assim, até me lembro de cobrar um pouco a minha irmã, dela não ter uma decisão, assim, né? Ela até hoje, ela fez o TCC em psicologia, vai se formar agora. E eu sempre falei, mas tu já se formou no ensino médio, tu não sabe o que tu vai fazer. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver, tipo, mas... é uma decisão que vai impactar a vida da pessoa, né? Que tem que saber exatamente o que vai fazer. Nem sempre é tão elucidatório, assim, né? Tipo, vi ali e vai ser, né? Então, realmente é uma decisão difícil, assim, né? De se tomar cedo, né? Mas... E aí, às vezes, nessa obrigação de ter que tomar uma decisão, a gente acaba indo por um caminho que talvez não faça tanto sentido, né? Sim. E a tua família, como ficou com essa decisão, assim? Gostou que tu foi por esse caminho, assim? Ficou um pouco dividida, eu acho, assim. Eles tinham alguma expectativa de alguma formação que tu viria a ter? Não tinha, mas eu me lembro de quando eu comuniquei isso pro meu pai, ele disse, mas por que tu não faz psiquiatria?
Porque tem muito uma ideia de que as coisas são meio parecidas, né? Sim. E eu acho que tem uma certa idealização, às vezes, desse lado da psiquiatria ou da medicina, enfim, né? E eu disse, não, pai, mas não é. Essas coisas são diferentes, Sim, não é é bem muito por aí, diferente, assim. né? Então, poder bancar isso também, é uma decisão que é minha, que a gente vai abrir espaço, a gente pode até abrir espaço para discussão, mas no fim das contas a decisão é do próprio sujeito, né? Sim. E aí, quando tu te formou, assim, logo tu já começou a trabalhar, assim, como trabalhando para alguma empresa, ou já trabalhou como pra ti, assim, foi indo? Ou como que foi essa carreira, assim? Uhum. Bom, no primeiro momento, eu acho que a gente sai... Acho que talvez como qualquer outra profissão, né? A gente sai com uma certa insegurança, assim, né? E é uma responsabilidade muito grande, assim, tu poder acompanhar um processo de uma outra pessoa. Então, assim, poder encarar isso logo de cara, pra mim foi um pouco difícil, assim. Eu acho que eu precisei levar um tempo até poder me sentir pronta e me sentir segura para poder dar conta disso. Então, eu acabei indo para um lado, no primeiro momento, de buscar fazer uma residência, né? Que é um concurso, enfim, normalmente é mais comum a residência na área médica, né? Mas também Eu não existem... sabia que tinha. Existe, tem outras áreas também, de físio e da que legal. psico também. E aí eu acabei indo por esse lado. Hoje eu consigo me dar conta disso. Acho que muito mais por essas questões de não estar ainda me Se sentindo sentindo pronta, segura para segura. aquele momento, assim, para poder atuar na área clínica, né? E porque a residência não deixa de ser uma extensão também. Ela é uma especialização, né? Tu atua, mas ela ainda tem a parte acadêmica ali. Estuda ainda Isso, sobre aquilo. exatamente. Entendi. Então, acho que pegava esse lado, assim, né, de poder me dar esse suporte que talvez naquele momento eu sentia a necessidade. Enfim, não sei o que, por coisas da vida, eu acabei não passando em nenhum desses concursos e hoje eu vejo que, bom, acho que foi o caminho que se desenhou de alguma forma e acho que foi bom, assim, no fim das contas. Que Sim. meio que me obrigou a, bom, vamos dar cara a tapa e vamos trabalhar naquilo que foi o que eu busquei durante toda a graduação, né? No caso, tu foi pra se sentir mais segura e aí tu, tipo, agora eu já tenho aquela confiança a mais que talvez tu precisasse, né? Pra seguir. Daí tu começou a trabalhar pra ti mesmo, assim. Isso, como aí autônomo. comecei na clínica. E tu sempre trabalhou com crianças e adolescentes. Sim. Ou em algum momento tentou assim, desvirtuar. Logo que eu saí da graduação, depois que passou esse momento, né, da residência, assim, que eu comecei a especialização, né, em cognitivo comportamental na infância e adolescência, e sempre foi uma área que eu gostei, assim, durante a graduação também os estágios foram voltados para essa faixa etária. Sim. Recentemente, eu tenho feito um movimento diferente de também trabalhar com outras faixas etárias, assim, e isso tem me feito muito bem, assim, eu tenho gostado muito. Então, de início, o meu foco, e acho que hoje segue sendo o meu foco principal, assim, mas eu agora tenho aberto esse espaço para outras faixas etárias, inclusive uma outra especialização em andamento para poder também dar conta, né, de outras coisas que aparecem no meio disso. Sim. Então, hoje em dia é mais ou menos uma mescla disso, assim. Sim, entendi. E uma perguntinha voltando ali, né, sobre os teus pais, né? Qual o hábito positivo que talvez tu conseguisse enxergar sobre o dinheiro, assim, na relação dos teus pais com o dinheiro? Tu via, tu lembra de algum hábito positivo, assim, que talvez te ensinou algo ou realmente, tipo assim, não era alheia a toda essa questão, assim, ou não tinha acesso a nenhuma informação, assim. Tu lembra de alguma coisa, assim, que... meu pai era organizado nisso, eu acho que eu via essa questão e também fui assim, ou alguma coisa nesse sentido. Acho que sim. Acho que principalmente essa questão do poupar, assim. De poder ter um planejamento para que tu tenha uma segurança, né? Se algo, de alguma coisa dá errado, tu tem uma reserva ali de poupança, de uma coisa que te dê uma segurança maior. Acho que mais por esse lado, assim. E aí, de novo, dentro das minhas condições enquanto criança, também, né, trabalhando isso com a mesada. Eu me lembro muito também de outra questão, assim, quando eu era bem menor, assim, ainda era na época da nota de R$1. Isso veio do meu avô também, assim. Eu me lembro que nas refeições tinha toda uma questão de etiqueta, e daí que eu digo que vem da parte talvez mais rígida, assim, da origem familiar, né?
de manter os braços, eu não podia comer assim. Os braços, eles tinham que estar junto ao corpo, porque tu não podia bater no outro que estava do lado, e nanana. E pra treinar isso, eu me lembro que ele botava uma nota de R$1 embaixo de cada braço. Se eu terminasse a refeição com as notas ali, esse dinheiro era meu. Ah, é muito bom. Então, eu acho que é isso, assim, era de uma forma mais lúdica, né? Uhum. E trabalhava várias questões também, Assim. né? Da questão do dinheiro, da questão também de etiqueta na mesa, tudo mais. Que eles eram mais rígidos, assim. Entendi. Exatamente. E tu percebe que tu seguiu o modo... Tu falou dessa questão de poupar, que tu puxou do teu pai, assim. Mas tu percebe que tu seguiu o modo da mesma forma como teus pais lidavam com o dinheiro, tu seguiu da mesma forma, assim? Tu acha que a visão que tu tinha sobre o dinheiro é mais ou menos parecida, assim, com o que dos teus pais tinham? Eu acho que sim e não. Porque eu acho que tem esse lado ainda forte do poupar. Mas, ao mesmo tempo, é algo também que, volta e meia, eu e a mãe, a gente conversa também sobre isso, assim. Os meus avós maternos também tinham essa coisa muito de poupar, que é super importante. Mas eles tinham um viés também de isso acabar sendo ao extremo, no sentido deles terem condições de aproveitar mais a vida. E por essa ideia de ter que poupar, eles deixaram de viver várias coisas que seriam super bacanas por essa ideia de ter que guardar, assim, né? Uhum. Então, e acho que recentemente a gente tem conseguido olhar para isso e pensado de uma forma diferente, assim. Mais flexível. Mais flexível, exatamente. No sentido de que, sim, é importante a gente poder poupar. Mas, bom, Importante também a gente viver. Também é importante a gente poder viver, né? Algumas coisas. Mas isso é bem oriundo das pessoas mais idosas, assim. Eu vejo até idosos que juntaram o dinheiro a vida inteira e dão pro neto. Sabe? Que, tipo, guardou e não quer nem gastar. Ele quer... Ou, né, ele deixa de herança, enfim. Mas, assim, eles geralmente não aproveitam, né? Muitos, assim, claro, exceções. Mas muitos, eles ficam com essa coisa de guardar pra não faltar. Sim. E realmente não aproveitam, de repente, uma viagem, alguma coisa assim, né? E essa coisa de poder garantir pra próxima geração, acho que também tem isso, eu né? acho que isso. E recentemente eu conversando com... Ele é meu tio-drasto, digamos assim. Ele é irmão do meu padrasto. Ele tem um outro viés, assim, que me fez pensar também, uma outra filosofia de vida, digamos assim, em relação a isso, que é no sentido de que, bom, o dinheiro que eu ganhar, o meu objetivo é morrer sem dinheiro nenhum. Aproveitar tudo isso em vida. Então, ele tem todo um planejamento que dá essa segurança pra ele, né? Não é que ele quer gastar tudo que ele... Não, sem pensar no amanhã. Exatamente. Tem todo o planejamento certinho, mas pensando que, bom, eu quero morrer não quero acumular coisas pros outros. Exatamente, eu quero usufruir disso durante a minha vida. Assim, então, eu acho que eu concordo parcialmente também. Assim, porque às vezes a gente luta tanto pra uma coisa pensando deixar para os outros e às vezes os outros não vão dar aquele valor que tu deu, suar da forma como tu soou pra ter aquilo e não vão nem valorizar, né? Então, acho que num pensamento, assim, amplamente falando, acho que eu acho interessante essa questão, né? E aí, entrando na pauta principal, assim, né? E eu gosto bastante dessa frase que eu vou te perguntar, eu queria saber a tua opinião. Quais os impactos da seguinte frase, assim, que a gente vê muito as pessoas falando, né? Os pais falando, né? Quero dar tudo aquilo que não tive ao meu filho. Quero saber a tua visão, depois eu vou dizer um pouco da minha. Tá bem, tá. Eu acho que todo mundo em algum momento já ouviu isso, né? E como pais, eu não sou mãe, mas acho que como pais isso, em alguma medida, a gente sente, os pais sentem isso, né? E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando só de uma questão material e de uma questão financeira, de daqui a pouco ter condições de poder oferecer para o meu filho coisas que eu não tive, mas também de um lado emocional, às vezes de uma atenção ou de um afeto que me faltou durante a minha infância. E só eu que passei por isso, sei dizer as consequências disso para o meu desenvolvimento e para o meu futuro, né? E acho que isso, por si só, tem uma potência muito importante também, né? Da gente poder, enfim, oferecer aquilo que nos faltou. E aí tem um lado positivo nisso, de daqui a pouco até uma quebra de um padrão transgeracional que a gente vai passando, né? De interromper um comportamento que passa de geração em geração, porque a gente se deu conta de que, bom, isso não me fez bem, né? Isso me trouxe consequências negativas, assim. Sim. Mas, por outro lado, também é importante a gente poder cuidar e estar atento que a gente tem essa tendência a projetar também o que é nosso no outro, né? E muitas vezes o que foi uma necessidade nossa naquele momento não é do teu filho,
né? Talvez as necessidades e vontades e desejos sejam super diferentes daquela que tu teve na tua época. Então, Total. poder cuidar também esse aspecto, assim, é importante, porque também, para não cair numa armadilha de daqui a pouco colocar uma expectativa em cima de uma criança e ela se coloca naquele lugar de ter que suprir essa expectativa que é do outro, né? E acaba ficando num lugar assim que, bom, talvez os pais se sintam satisfeitos por isso, mas será que aquela criança de fato tá vendo sentido naquilo, né? Sim. Seja na questão material ou, de novo, seja na questão emocional que a gente estava falando também, né? Um exemplo disso, às vezes, é a pessoa assim, eu tinha um sonho de fazer balé, né? E eu queria muito que minha mãe botasse, mas na época eu não tinha dinheiro e tal. E hoje eu posso botar minha filha, mas a filha não gosta de balé. Só que a pessoa quer botar porque ela queria muito e ela acha que vai ser importante, mas, né? E às vezes o filho vai pra não quebrar não gerar aquela frustração, né? E às vezes não gosta, enfim, né? Então, acho que a gente tem que, né? Falando aqui, a gente também tem que deixar como um alerta isso, a gente cuidar realmente de não passar nossas aspirações daquilo que a gente gostaria e achar que o nosso filho também vai amar, né? E na melhor das intenções. Claro, né? não é prejudicial, mas acaba, às vezes, comprometendo, assim, né, aquilo que a criança tá a fim de fazer ou não, né? Sim. Ou impondo algum modo ali que não seja muito legal, né? E um exemplo mais simples, assim, que eu vivi, né, foi a questão que eu até te comentei, de levar o Lourenço no cinema, né? Então, eu fui no cinema, já era muito grande, assim, porque a gente não tinha condições de ir. E quando eu levei ele, eu pensei assim, vai ser incrível, né? Tipo assim, vai ser incrível, ele vai amar, imagina, uma criança com 4 anos indo no cinema, nossa! E assim, ele nem queria sentar, ele nem queria entrar, ele ficou com medo do escuro, sabe assim, 1000 coisas aconteceram que, tipo assim, eu fiquei frustrada, assim, porque, Claro. tipo, realmente não foi nada do que eu imaginei. E ele, até hoje, assim, ele não é muito de cinema, sabe? Porque as crianças, hoje em dia, elas estão mais acostumadas com filme, desenhos e coisa. Não é nada, né, assim, mirabolante, como era na minha época, na tua época, né? Então, são várias situaçõezinhas, assim, que a gente pode pegar de exemplo nisso, assim, né? Que a gente acha que eles querem as mesmas coisas e não, sabe? É outra geração, né? Exato. E a mesma coisa dos nossos pais também, né? Sim. Às vezes eles acharam, porque ela vai gostar tanto disso, não sei o quê. E a gente é outra cabeça, né? Exatamente. E eles também. Mas acho que eles ainda, falando dos nossos pais, acho que eles ainda projetavam menos coisas do que a nossa geração atual, assim. Eu acho que a gente projeta muito mais, assim, nessa necessidade de querer dar tudo, ou de querer, não, eu não posso deixar ele passar por isso, ou por aquilo que eu passei, sabe? Eu acho que essa nossa geração, assim, dos 30 mais, um pouquinho, tá projetando mais, assim, sabe? Eu acho. E eu acho que isso tem também uma questão importante, que a gente tem um acesso à informação muito maior do que a gente tinha há algum tempo atrás. Isso é muito bom por um aspecto, mas isso também, às vezes, acaba confundindo um pouco e atrapalhando, né? Quando informação demais, às vezes a gente não consegue absorver tudo isso. E aí, de novo, talvez voltando naquilo que a gente estava falando, algo que faça sentido para um, talvez para o outro não faz, né? E aí, se a gente tem acesso a tantas informações, às vezes a gente acaba pegando algumas coisas como verdade, que talvez para mim não funcione tão bem, né? Sim. E aí, sobre essa questão do quero dar tudo aquilo que não tive ao meu filho, né? Eu gosto dessa frase, por isso que eu botei ela para debate, porque eu fico pensando muito, assim, na minha visão, né? Que eu, como criança e adolescência, e depois crescendo, eu vejo que eu tive muita força de vontade para fazer as coisas e conquistar as coisas, porque eu não tive, entendeu? Eu consigo, pra mim isso é uma verdade, né? Pode ter alguns pontos e tal a se considerar, mas pra mim isso é uma verdade, assim. A falta de tantas coisas me fez, tipo assim, eu preciso daquilo. E eu quero aquilo e eu vou, sei lá, meu pai falava, né? Pra tu ser alguém só se tu estudar, né? Não quero que tu case com um homem rico, ele falava. E só se tu estudar. Então, assim, só se eu estudar, então eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer o que eu for necessário pra conquistar as coisas. Então, assim, pra mim, tá relacionado a isso. E eu fico com receio de dar muitas coisas pro Lourenço, hoje tendo condições muito melhores do que os meus pais tinham na época, né, que me criaram. E eu fico com muito receio de gerar, assim, um excesso, assim, né, dele se sentir tão confortável a ponto de, não, eu tenho tudo já, eu não preciso de mais nada, eu não quero almejar mais nada, porque eu tenho tudo nas mãos, né. Então, assim, eu peso, assim, pra não, né, eu tento não pesar esse lado. E às vezes eu acho que
por ser tão excesso, eu acho que às vezes falta dar algumas coisas, sabe? Que eu acho que ele poderia... Ah, não, isso aqui dava, sabe? Pra passar, não precisava ser tão rígido, assim. Então, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de achar um meio termo, né? Porque eu acho que tem que achar um meio termo nisso, assim, pra não ficar tão escasso e não ficar tão favorecido ali com todo acesso a tudo que quer, né? Sim. Então, eu vejo que eu tenho essa dificuldade de frear, assim, que... Não, isso aqui pode dar, sabe? Então, há pouco tempo atrás, eu vi... o guri não tem um tênis decente, sabe? Tipo, não, vou comprar um tênis, né? Então, assim, coisas básicas, assim, que às vezes eu vou deixando muito por essa questão de, tipo, não posso dar tudo, não posso dar tudo, não posso dar tudo, sabe? E eu vejo muitas amigas, conhecidas e tal, muito com essa coisa, tipo, o fulano vai terminar tal coisa e vai ganhar um carro. O fulano não sei o que e vai ganhar uma casa. O fulano vai passar na prova da carteira e aí eu vou dar uma moto. E eu fico pensando que Daí eu queria que tu comentasse sobre isso. Mas eu acho que às vezes isso pode ser um pouco prejudicial, assim, né? De dar um certo conforto de tipo, tudo bem. Eu vou fazer a minha parte e minha mãe sempre vai me dar o resto. Vai me dar o complemento. Ou meu pai sempre vai me dar o complemento, né? Sim. E eu fico pensando, se eu tivesse um pai ou uma mãe que me desse algo, ia ser bom. Mas eu fico hoje, eu sou uma pessoa totalmente... Tenho a minha autonomia, assim, para qualquer decisão. Então, eu não dependo de outras pessoas. E eu fico pensando se isso não gera uma dependência no sentido... Eu faço até um ponto, mas depois eu preciso que alguém me dê. Eu preciso ter algum prêmio ao final, que não vai ser eu que vou buscar, porque eu mereço... Porque sempre eu ganhei alguma coisa, né? Quando eu fiz a minha parte, deu tudo certo, né? Eu queria que tu... E acho que além também, não só dessa questão do merecimento, né? O quanto a mensagem que tá por trás disso, assim, né? Porque quando eu recebo, parece que eu não sou capaz de dar conta daquilo por mim, né? Então, acho que tem vários vieses pra gente olhar em relação a isso, assim, um famoso depende, né? Aquele grande depende, assim, né? Porque muitos pontos. Pra ti, a falta fez com que tu te movimentasse e que tu buscasse aquilo que tu almejava, que tu queria, né? E pra ti isso funcionou. Pode ser que pra outra pessoa a falta paralise, né? E não dê condições pra ela ter ferramentas pra poder buscar aquilo que ela gostaria. E aí isso é, de novo, né? Por isso que eu digo que tu me corrige tão bem. É sério. Mas é porque isso é muito particular, né? E aí a gente pode pegar o exemplo do Lorenzo também. Bom, pra ti, durante a tua vida, a falta te movimentou. Talvez pra ele seja uma pessoa diferente e tu pode dar outras condições pra ele, mas isso não quer dizer que ele vai se acomodar necessariamente, né? Sim. E aí poder, de novo, é aquilo que a gente tava falando, né? De poder diferenciar o que é teu, o que é do outro. E poder ir encontrando o meio termo, né? Esse equilíbrio que tu tava falando, assim, que é tão difícil, né? Porque, bom, a gente tá se relacionando com o outro, a gente vai misturar coisas nossas com o do outro, e às vezes poder separar isso e entender que tem uma necessidade que é dele, tem uma história que é minha, e como é que eu vou chegar no meio do caminho nisso, né? Sim. E até, assim, em algum momento, assim, em algum momento eu deixei a coisa mais livre, e aí começou a ficar tão livre que ele começou com algumas falas assim, eu não vou trabalhar. Porque tu já tem um carro, eu vou usar o teu. Eu não, né? Isso. E ele com 6, 7 anos. Tu já sentia também, né? Sim, ele com 6, 7 anos falando, não vou precisar trabalhar, porque daí tu tem um carro, pega o teu emprestado, que tu nem sempre usa. Então, tipo, ele já tava pensando um monte de coisa, assim. Eu falei, não, tu vai trabalhar. Se tu quiser um carro, tu vai comprar. Então, eu começo a reforçar algumas coisas pra ele ver que, por mais que tenha tudo tranquilamente, hoje, ele não vai achar que eu vou sustentar ele, porque eu não vou, né? Então, eu deixo isso bem claro. E eu me policio também, porque a gente quer dar as coisas, né? É normal. Tipo, eu podia dar isso, ele vai ficar tão feliz, né? Então, mas acho que a gente tem que se policiar. E sobre a questão ali emocional que tu falou no início, acho bem importante também, porque eu acho que hoje a maior falta, no sentido das crianças, não é nem com presentes financeiros, né? Eu acho que é a presença, assim, né? Total. De, tipo, não vou comprar aquele presente de 100, 150 reais, 200 reais, mas eu vou tirar um dia, eu vou ficar com ele, fazendo as brincadeiras dele, né? Então, eu vejo, e vejo pelo meu filho também, que eu me policio pra tentar dar esse tempo de qualidade, né? De, eu vou fazer todas as coisas ali chatas que ele quer, sabe? Pra ele ter essa atenção. Mas eu acho que as crianças hoje, elas estão com mais demanda de precisando de atenção, e os pais estão, por sua vez, querendo dar mais coisas financeiras, ou atividades, ou inglês, português, e dança, e futebol, e muitas atividades, né? Que elas ficam ali focadas naquilo. Os pais também estão focados em querer trabalhar, estudar e evoluir. E eu acho que falta esse tempo, que também é dinheiro, né? Então, acho que
talvez em vez da gente comprar mais brinquedos ou mais coisas caras, a gente vendeu o nosso tempo no trabalho, né? Sim. Tipo, vou deixar de trabalhar aquele dia, então vou deixar de ganhar dinheiro, ou seja, estou comprando o meu tempo naquele dia para estar com ele, para fazer alguma coisa, né? Então, eu vejo essa falta, assim, né? Acho que sim, total. E aí eu fico pensando também o quanto a gente tá num contexto social que acaba reforçando muito isso, né, Jéssica? Eu tenho a impressão, em alguns ambientes, em algumas relações, que às vezes o que eu tenho parece que tem mais valor e importa mais do que aquilo que eu sou. E aí a gente tá falando disso, né? Do que eu consigo dar de material, mas do que eu consigo estar presente naquela relação de fato, né? Enquanto com meu filho, ou seja, com qualquer outra pessoa, assim, né? Então, acho que tem todo esse aspecto que tem um atravessamento também social nisso, assim, né? Sim. Não, tem toda certeza. essa questão de trabalho, do dia a dia, às vezes, de ser corrido. E aí, enfim, várias outras questões, mas tem também isso que acaba reforçando, né? Em muitos contextos, parece que a gente tem mais valor de acordo com aquilo que a gente tem, né? Com as nossas posses, enfim. Eu acho que a internet reforça muito isso, né? O tempo todo. E eu entrando um pouquinho em outro assunto já. Mas eu fico pensando assim, né? Que as nossas mães ou os nossos avós, eles não tinham muitos problemas dos quais hoje a gente tem, né? Porque eles estavam lá fazendo a comida, mas eles não sabiam o que estava acontecendo na Austrália, nos Estados Unidos, em tempo real, olhando o vídeo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente se distrai muito vendo a vida dos outros, né? Sabendo de coisas que não ajudam, né? E é difícil de evitar isso. Porque tu abre o Instagram e tá cheio ali. E muitas vezes, tu quer olhar o Instagram pra ver a vida dos teus amigos e tudo mais, mas inevitavelmente vai vir um anúncio, inevitavelmente vai vir alguma coisa que tu vai te distrair e vai fazer outras coisas. Então, reforça que a gente tem que estar sempre fazendo mais coisas, né? Muitas coisas no mesmo dia. E que nossos filhos têm que estar sempre fazendo alguma coisa também, né? Sim. E parece que falta tempo, né? E hoje a gente, com tanta tecnologia, a gente parece que tá mais na correria do que antes, né? Antes as coisas, elas eram bem mais demoradas para qualquer coisa. E hoje tá tudo tão rápido. Tem uma urgência, né? Mas a gente tem menos tempo, né? Parece que a gente tem bem menos tempo do que, por exemplo, nossos pais, nossos avós vinham mais tranquilos nesse sentido, assim, claro. Né? E isso vem super de encontro com o que a gente estava falando antes também, né? Desse excesso de informação e excesso de estímulo que a gente tem, que por um lado, que bom, mas assim, a gente precisa também ter uma consciência de como é que a gente vai usar isso, porque não tem como evitar, a gente não vai conseguir fugir disso, e acho que também não seria benéfico. Sim. Mas, de novo, aquela função do equilíbrio também, né? Como é que a gente vai conseguir conviver com isso, mas ao mesmo tempo conviver de uma maneira positiva também, né? Sim. Deixa eu ver aqui. E uma questão, assim, que eu pensei também, né, nessa questão das crianças aprendendo com os pais, fiquei pensando, né, minha visão, né, tu também pode me corrigir, que acho que tudo que as crianças, no geral, adolescentes, não aprendem na escola, né, teoricamente, vai na escola atender o ensino formal ali, né, hoje já tem um pouco mais, alguma filosofia, ele trata um pouco da questão emocional, mas até então não tinha isso, assim, né? Recente. Então, teoricamente, não existe ensino financeiro, não existe ensino emocional, né, na escola. Então, por sua vez, a gente vai aprender isso em algum lugar, né? E a gente geralmente aprende vendo os nossos pais, tanto a parte emocional como a parte financeira. E às vezes é no sentido de copiar, né, o que eles fazem. E às vezes é no sentido de, eu acho tão ruim isso que eu vou fazer o contrário. Ou, né, nos dois sentidos também, financeiramente ou, né, emocionalmente, assim. Às vezes tem pessoas que, o pai e a mãe, ele, de cabeça são bem ruins, assim. Mas você vê que a pessoa conseguiu se elucidar, mesmo com aquela complicação, né? Sim. E nas finanças também acontece da mesma forma, né? Às vezes a gente tem exemplos negativos na família ali, o pai e a mãe sempre endividados, e a pessoa se sentiu tão mal de estar sempre naquela situação, de crescer naquela situação, né? E eu tenho casos, assim, de amigas que elas falam assim, eu não aprendi com minha mãe nem com meu pai, mas eu aprendi como não fazer, sabe? Então, porque às vezes a gente consegue ver, não, isso não é legal. Eu não me senti bem naquela situação, né? Então, não vou fazer igual. Mas, né, maioria das vezes a gente replica, né? Inconscientemente aquilo que a gente
ver em casa, já que a gente não aprendeu na escola. Porque a gente não aprende português com pai e mãe, porque na escola ensinou. Na escola não ensina educação financeira e nem educação emocional, e acho que educação financeira é um assunto importante, talvez emocional é uma coisa que hoje a gente tem mais, os pais falam mais, se preocupam mais, né, procuram terapia para os filhos, hoje tem mais isso, assim, mas nem sempre foi uma realidade, né, então, consequentemente, a gente aprendeu, né, com os pais isso, assim, né, então, acho que da gente pensar também a consciência de ver, assim, ó, esse fato eu faço porque eu aprendi do meu pai e da minha mãe. E eu acho que quando a gente aceita isso, a gente consegue mudar, né? Porque, e eu trago uma questão emocional, assim, né, que eu via muito a minha mãe, ela gritava muitas vezes, assim, quando ela se expressava. Ela sempre foi muito quieta, mas quando ela se expressava, ela gritava muito. E às vezes eu comecei a ver que eu gritava muito com o Lorenzo. E eu disse assim, mas por quê, né? E eu comecei a pensar, e aí veio a minha mãe, e a gente conversou também sobre isso. E no momento que eu tive essa percepção, e entendi, é da minha mãe. Entendi que aquilo é da minha mãe. Eu consegui mudar, sabe? Desde então, claro, de vez em quando dá uns gritos, né? Mas assim, eu consegui perceber que, tipo, não precisa ser igual, né? E eu via o quanto ele ficava perturbado com tanto grito, né? Então, da gente conseguir ver o problema, aceitar e tentar mudar, né? Porque eu acho que a gente, quando repele muito, tipo, não, eu não quero ver ou falar sobre isso, né? Eu não quero tratar sobre isso, eu não quero falar, não quero comunicar. Então, acho que aquilo se internaliza mais, né? Sim. E tu não consegue botar pra fora e não consegue, talvez, modificar aquele comportamento que tu não goste, né? E é isso eu vejo muito nas finanças, assim, com muitas pessoas que eu conheço, assim, que eu analiso muito as pessoas, os comportamentos, assim. Sim. Então, eu vejo, o pai fazia daquela forma, o filho fazia daquela mesma forma, assim. Então, acho que é da gente, né, de pensar, assim, o pessoal que tá nos assistindo também, de se conscientizar, assim, de tentar olhar essas relações, né, e ver aquilo que é bom e aquilo que não é bom, se entende que veio daquela criação, né? Que veio daquela criação, assim, de tentar ver, isso não é legal, não gostaria de continuar sendo assim, né? Sim. Vou tentar mudar, né? E, enfim, aí a gente vai falar alguns hábitos aqui que podem ser importantes nesse auxílio, assim. Não sei se tem alguma coisa a complementar sobre. Não, eu acho que é bem por aí, assim, porque eu acho que talvez o pulo do gato é a gente se dar conta das coisas, né? Porque que nem tu disse, assim, a gente pode pensar na aprendizagem de duas formas, assim, talvez, né? Uma aprendizagem mais formal, basicamente, assim, né? Tem muitas outras coisas, assim, mas tem essa aprendizagem formal, acadêmica, de colégio, enfim. E tem a outra aprendizagem que nem tu disse, que é por modelo, que é por repetição. E essa é uma forma de aprender que acontece muito no automático, assim, né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está absorvendo algumas coisas e repete um mesmo padrão que pode ser sofrido, mas a gente, por isso ser tão automático e às vezes está tão internalizado desde a infância, a gente não percebe que dá para fazer diferente, né? Então, quando tu fala assim, eu faço assim, mas eu não quero mexer nisso. Acho que isso por si só já é um avanço também, porque a pessoa já foi capaz de se dar conta de que tá repetindo. Ela ainda não quer entrar em contato com aquilo. Sim. Mas ela já se deu conta de que tá repetindo algumas coisas, assim. Então, acho que aí que tá a importância. E eu acho que é isso, a forma como a gente lida com o dinheiro entra muito nessa aprendizagem informal, inconsciente, em que a gente vai reproduzindo alguns aspectos sem se dar conta, né? Sim. E aí eu falei de pai e mãe, assim, mas às vezes tem algumas outras pessoas que têm esse papel também, né? Às vezes é os avós, às vezes é os tios, se é uma pessoa que tem muito contato, às vezes é amigos também, se tem uma relação muito próxima ali, né? Às vezes a gente acaba aprendendo, então eu também me lembro do meu tio falar, ele tinha um bar, assim, então eu me lembro muito das falas dele falando com meu pai sobre a organização financeira, né? Então aquilo me remete à organização dele. E aí depois ele vendeu o bar e ele sabia que não ia dar certo porque tal pessoa não era organizada e no fim não deu certo, sabe? Então, assim, a gente também vai aprendendo com outras pessoas, assim, né? E repete alguns padrões, com certeza. E aí, sobre questões de hábitos, assim, que a gente pode citar, né? Bons hábitos para a gente repensar alguns que a gente, de repente, está fazendo talvez um pouco da forma equivocada, que não seria tão legal, né? Mas pensar que os nossos filhos estão nos assistindo mexer com dinheiro, eles estão vendo que a gente faz Pix e cartão de crédito e compra chegando, né? Eles, por mais, como tu disse, eles não
é sutil, né? Essa percepção. É na entrelinha, né? Eles não vão olhar assim, eles não vão falar assim, eu vi que minha mãe comprou, eu vou comprar um monte de coisa. Vai enraizando aquilo ali e automaticamente, em algum momento, ele vai lembrar, olha só, eu tô na minha casa, mas tem que chegar encomendas pra mim. Porque na minha infância chegava encomenda todo dia, né? Então, assim, acho que, né, vou citar algumas coisas que eu pensei sobre hábitos e aí também eu vou deixar pra te falar. Uma coisa que, né, que eu até conversei contigo, quando eu quis implementar a questão da mesada, né, pro Lorenzo. E aí eu entrei numa neura também, porque daí tu começa a ver umas crianças falando de investimento, 10, 12 anos, e, porque invisto isso, eu pensei, será? Acho que eu tenho que ensinar pro Lorenzo, coisa assim, né? Acho que eu tenho que ensinar pro Lorenzo. Mas como é que eu vou ensinar? Eu pensei, vou dar uma mesada, vou ensinar que tal coisa ele tem que investir pra ganhar uns juros e não sei o que. Aí eu vou conversar contigo, né? E aí tu me deu aquele banho de água fria sutil. Não, acho que não. Acho que isso ainda não, né? Começa pela mesada, eu acho que com objetivos de curto prazo, né? Que nem, tipo assim, talvez não seja interessante guardar por 12 meses, né? Lourenço tem 7 anos, então talvez ali 2, 3 meses, aí junta pra comprar alguma coisa, ou deixa um pouquinho guardado ainda. Então, tu me deu aquele conselho que super viável, porque até pra guardar dinheiro é difícil. Imagina eu explicar pra ele que ele tinha que guardar pra investir ou ganhar alguma coisa, né? Então, né, total fora. Mas assim, coisas que às vezes a gente acredita que... E da tua perspectiva, né? Exato. Então, assim, me toquei aquilo ali, né, E daí fiquei só na mesada, assim. Hoje, o exemplo que eu dou, o Lorenzo, ele ganha R$20 por mês, assim, né? Todo dia 15 ele já sabe. E quando eu não tenho dinheiro físico, ele me cobra, né? No dia 15 ele já sabe que é o dia dele ganhar. Então ele já, mãe, tá me devendo, eu quero a minha mesada, né? Às vezes ele já começa assim. E aí eu fiz um combinado com ele de que desses R$20 ele pode gastar 10 e pode guardar 10 para algum objetivo mais longo, assim, alguma coisa mais cara que ele queira comprar, né? Então, assim, eu acho que esse exemplo é bom no sentido que mostra para a criança que a primeira coisa que ele vai ter que fazer, né? Pegou um dinheiro, vou guardar uma parte. Então, acho que já mostra um comportamento bom, assim, no sentido de, eu posso viver com o meu dinheiro, eu vou gastar alguma coisa que eu quero comprar meu lanchinho, eu quero comprar minha cartinha Pokémon, mas, assim, já mostra que, mas eu vou guardar uma parte, né? Então, assim, eu fiz nessa intenção dele ter essa percepção, e em algum momento, vai ter um estágio, ganhei os meus 400 pila ali, hoje não é mais 400, mas deve ser um pouquinho mais, vou guardar uma parte, vou comprar outras coisas que eu gostaria muito, né? Então, acho que essa questão ajuda, assim, né, quem não dá mesada para os filhos, às vezes, ou dá valores maiores, né, e continua pagando algumas coisas também, eu acho que seria interessante para os filhos que estão um pouco maiores, assim, que já compram alguma coisa, sei lá, um perfume, alguma coisa, de se dar uma mesada maior, já de deixar eles comprar algumas coisas pessoais, assim, com esse dinheiro, né? Do tipo, tu vai ganhar 200 no mês, mas desses 200 já tem que comprar o teu perfuminho que tu gosta, teu desodorante, não sei se gosta de algum específico, o tua pulseirinha, o teu colar, né? E o resto ali tu vai guardar, o resto tu gasta em alguma outra coisa. Eu acho que para quem dá mesadas maiores, acho que é interessante já fazer com que eles entendam que eles também têm que suprir um pouco do custo da vida deles, assim, né? Com os R$20 o Lorenzo ainda não começou, mas eu entendo que daqui a pouco, se for um valor maior, ele vai, sei lá, comprar o lanchinho dele que eu tenho que fazer, ou alguma outra coisa, assim, que ele já tenha que ter essa obrigaçãozinha mínima, assim, de preocupação, né? E outra coisa que tem na escola, que muitas escolas têm, é o cartão da cantina, né? Sim. É o cartão da cantina. Sim. Então, assim, quando o Lorenzo vem me falando, porque tem um cartão na cantina, daí eu posso comprar tudo que eu quiser, e não sei o quê. Então, já mostra essa lado, assim, de comprar tudo que eu quiser. Daí eu não gostei. Daí eu falei assim, daí claro que é mais fácil o cartão da cantina, né? Tipo, tu paga lá uns R$50 por Pix lá e entra no cartão, e aí ele pode comprar o que ele quiser. Mas eu não gostei, né? Eu pensei assim, não, melhor eu não dar o cartão, porque eu acho que ele vai perder a noção do dinheiro, assim. Sim. Talvez uma criança maior, de 10, 12 anos, eu acho que entende ali que eu posso gastar até R$15, vou comprar um suco e um bolo, né? Mas ele, eu acho que ia dar uma sensação de, tipo, não estou vendo de onde está saindo o dinheiro, né? Então, acho que gastar no cartão também dá essa sensação de, tipo, não tem dinheiro aqui, é, sei lá, o cartão que tá pagando, ele não sabe de onde que veio aquilo, né? Então, eu falei pra ele que não vai ter cartão, né? Não tem cartão até hoje. E aí, quando ele pode comprar, né? Geralmente, sexta sim, sexta não, eu dou ali R$10, ou ele pega do cofre dele, quando ele acha necessário, que ele tem um guardadinho. E aí, ele sabe que R$10, ele vê as moedas, ele conta, ele sabe o troco, então já, né, faz
essa função, assim, dele lidar com o dinheiro físico, que eu acho que é importante as crianças verem o dinheiro, assim, também de troco e quanto Coisa que vai cada dar. vez mais rara É também, raro, né? realmente. E às vezes, quando tem que mandar dinheiro pra escola, eu tenho que me virar em 1000 pra achar onde é que tem dinheiro no caixa, assim. Mas eu acho que para as crianças é bom eles começarem a ter essa noção, a não ser que tu vá pro lado mais complicado de tipo, ó, tá aqui a fatura do cartão, tá aqui os custos, que eu acho que é mais difícil, assim, Claro. para uma criança pequena. Então, talvez para um adolescente ali, eu acho que seria interessante, né? Se vai dar o cartão, ó, vamos ver aqui a fatura, então, o que foi nesse mês. O cartão, ele vai para algum lugar, esse custo existe, alguém vai pagar, né? Então, acho que essa questão do cartão de crédito ou do cartão alimentação, né, nesses sentidos, assim, é uma coisa que a gente tem que reavaliar ou dar algum limite, né? Que exige uma maturidade maior para poder dar conta disso, né? Até os adultos têm dificuldade. Exato. E aí tu vai dar um cartão para um adolescente, uma criança, acho que perde, já começa com um hábito ruim, assim, Claro. do meu ponto de vista, né? A gente tá falando de bons hábitos, então acho que um bom hábito é, assim, não liberar o cartão assim, né? Tanto alimentação quanto o cartão de crédito para comprar o que quiser. Acho que estipular limites, assim, para crianças que entendam, ó, até 15, até 20, acho que é interessante. Total. E é isso, né? Poder começar do início e construir essa ideia, né? Que eu acho que foi um pouco que tu começou falando, assim, pela experiência com o Lorenzo, assim, pela tua vivência também, por trabalhar com isso, por lidar com essas questões, tu já tem um raciocínio a mais de que muitos adultos, talvez, não tenham esse raciocínio ainda, né? Sim. E aí, claro que tu quer passar isso pra ele, né? E aí entra naquela coisa, daqui a pouco a gente acabou atropelando alguns passos. Sim. Porque também é importante a gente pensar na perspectiva infantil, né, Jéssica? No sentido de que as crianças, elas são muito mais imediatistas. É difícil para uma criança pequena, tem até um experimento que fala, depois eu posso falar um pouco sobre isso, assim. É difícil para uma criança pequena perceber que vale mais a pena eu guardar agora para comprar lá. Porque, tem dinheiro aqui e tem uma coisa ali que eu quero muito comprar. É muito mais difícil para ela ter esse raciocínio. Isso a gente vai construindo aos pouquinhos, assim. Então, e aí entra no que tu estava falando antes também dessa questão da mesada, né? Bom, poder orientar que tem uma parte disso que é importante que ele guarde e poder fazer esse manejo junto. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma outra parte que ele pode ter autonomia e liberdade para poder decidir como ele vai gastar. E daqui a pouco ele vai dar um escorregão, ele vai gastar muito numa coisa e depois, e não faltou para eu comprar outra coisa. Mas ele poder errar e passar por esse processo também é importante, né? Sim, verdade. Às vezes, buscando proteger um pouco, né? E não deixar com que eles passem por algum tipo de frustração, a gente acaba, não vai gastar isso aqui agora. Mas não, eu acho que talvez é isso, assim, né? Poder dividir, orientar. E aí, bom, errou, também não é para deixar desamparado, né? A gente vai olhar, a gente vai orientar, de repente tu poderia ter guardado aqui para, né, gastar com outra coisa. Então, tudo isso E aí isso também não tem a faixa etária, mas tem também a individualidade de cada criança, assim, da forma como cada um vai conseguindo construir isso. Algumas crianças talvez tenham uma maturidade maior, numa idade menor, outras é diferente. Então, de novo, né, não tem um manual, assim, uma coisa certinha, né? A gente precisa olhar para a individualidade de cada sujeito em relação a isso, né? Eu acho que essa questão que tu falou, complementando, né, de que talvez eles vão errar e que é importante também. Com certeza. Porque às vezes a gente pensa assim, buscando uma excelência, né? Tipo, eu falei buscando uma excelência quando eu falei. Claro, sem dúvida. Porque vai guardar 10, eu vou gastar 10. E às vezes, né, que nem já aconteceu, às vezes, tipo, gastou R$16 em cartinha, assim, né? E eu acho que eu até conversei contigo dele. Foi ruim, mas é um aprendizado. Teve muita cartinha, mas faltou pra outra coisa em algum momento. Ficou muito tempo sem comprar. E aconteceu de fato também. Teve 2 meses ali que não podia gastar R$1. Então, assim, foi uma lição também, né? Sim. E é bom que talvez que eles aprendam com menos idade, com menos dinheiro. Que talvez, né, evite, assim, que eles se aventurem com grandes quantidades depois, né? Total, ele derrapar agora não vai trazer grandes consequências, né? A longo prazo, digamos assim. Talvez na perspectiva dele, seja uma consequência super importante. Para ele esteja muito frustrado. Mas a longo prazo, isso não vai trazer grandes problemas. E aí, justamente, a gente poder permitir que isso aconteça para que ele possa aprender, para que eles possam aprender pela experiência, né? Sim. Então, só para fechar essa parte, pra gente finalizar, acho que a gente tem que, na questão, quando a gente fala em dinheiro para criança, a gente tem que também comentar sobre as necessidades e as prioridades, né? O que é supérfluo. Então, acho que também a gente
eles nos vêm comprando muitas coisas supérfluas também. Então, acho que a gente tem que, se a gente não ensina, né, eles vão nessa linha de reproduzir, né, as condutas. Mas acho que é importante a gente falar, o dinheiro vem do trabalho. De onde que vem o dinheiro, né? O dinheiro vem desse trabalho, do pai, da mãe, ou da mãe só, ou do pai, né? Ou de algum outro lugar. E qual que é a nossa... Para que o dinheiro vai nos suprir, né? A gente tem que viver, morar, né? Em algum lugar, tem a água, tem a luz, tem a alimentação. Então, o que é o básico? Isso é o básico que a gente precisa. Quando a gente tem o básico, a gente consegue, se sobra, né? Conseguir alguns supérfluos. Então, ir num restaurante, comprar uma pizza, né? Comprar um brinquedo. Então, acho que às vezes falta, né? Claro que às vezes as crianças não vão entender mesmo assim. Mas acho que a gente reproduzindo, eles aprendem coisas ruins, a gente ensinando coisas boas, eles vão entender também em algum momento, né? Claro. Então, da gente ensinar isso, assim, né? De, isso é básico. Isso aqui não é sempre que a gente vai poder ter, porque isso é uma coisa que não tá dentro da nossa prioridade. A nossa prioridade, de repente, é a tua educação. A gente paga a tua escola particular e tem um custo, assim, isso é bem importante. Eu quero que tenha um ensino de qualidade, mas com isso a gente vai deixar de ir toda hora no shopping. A gente, ou se vai comprar coisas específicas, né? Então, acho que a gente tem que mostrar para eles, assim, o que é o básico e o que é o supérfluo, para eles terem essa noção também, né? De que quando eles tiverem a oportunidade de lidar com isso, de decidir, escolher, né? Eles vão saber, eu tenho o básico aqui hoje, assim, então, de repente, eu posso comprar um carro, financiar um carro, enfim. Porque, às vezes, há um atropelamento das coisas, né? Sim. Então, muitas vezes, os adolescentes, quando moram com os pais, assim, não têm muitas obrigações, eles começam já a ter escolhas, assim, acumulando coisas, sem pensar que, tipo, mas tem uma conta da luz, né? E eu vejo muitas pessoas, né, que é aquela coisa, a gente tá na casa dos pais e tá achando ruim, né? É aquilo. Mas quando sai e enfrenta a realidade, né, que se é um adolescente ou um jovem já, que não tá acostumado a pagar as contas, e aí tu tem que pagar o gás, R$120, ou luz, água, o aluguel, a comida, sabe? As pessoas querem voltar pra casa, né? Então, assim, acho que os pais também têm essa obrigação de explicar, assim, essa origem do dinheiro e para onde que ele precisa ir primeiro, né? Porque a gente precisa viver basicamente bem ali com essas coisas, né? Sim. É inevitável, não tem como não pagar água, luz, telefone, internet, hoje é essencial, né? Se tornou. E em alguns momentos a gente começar a guardar ali, obviamente, mas também ter aquele momento de gastar com aquilo um lazer, né? Ou vou guardar para uma viagem no final do ano que todo mundo vai ir, todo mundo vai tirar férias, vai ser legal. Aquele momento ali de lazer para todo mundo, que também é importante, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão, assim, de bons hábitos também, de comentar sobre isso, assim. Claro. Eu acho que não vem sendo muito falado, né? Isso como uma construção, né? Eu acho que é isso que a gente está falando, né? A gente vai construindo tijolinho por tijolinho, enquanto a criança, né, daquilo que a criança consegue acessar, do que ela consegue se dar conta. E aí, lá na frente, a gente chega num momento que, bom, talvez ela tenha mais condições de dar conta das próprias questões. E não atropelando, talvez, sair da casa dos pais e agora não sei pra onde é que eu vou. Por quê? Porque eu não construí os meus tijolinhos antes disso. Perfeito, né? Perfeito o teu resuminho. E aí, finalizando, vamos chegar para algumas perguntinhas básicas sobre a tua vida financeira. Vamos. Financeira e não só financeira, né? Mas que gasto pra ti é inegociável, que tu considera? Sou suspeita pra falar, tá? Mas eu acho que é a minha terapia. Sem dúvida nenhuma. Porque, enfim, ela é uma questão pessoal. Mas, enquanto psicóloga, a minha ferramenta de trabalho sou eu mesma, muitas vezes, né? Claro que a gente tem técnica, a gente tem abordagem que a gente vai se basear, mas, no fim das contas, sou eu contigo aqui conversando, né? Então, se eu não estiver me lapidando e podendo estar olhando para as minhas questões, acho que isso vai impactar em tudo. Todos os aspectos da minha vida, né? Então, talvez acho que essa foi bem importante, essa resposta. Gostei muito mesmo. E qual que é o gasto que tu tens que te deixa mais triste, assim, conformada de pagar? Tipo, que tu paga assim, que droga, eu tenho que pagar isso, assim. Sim. Claro que é bom ter dinheiro pra pagar, mas assim, que a gente paga com tristeza, sabe? Aquela... Com dor. Com dor, é. Eu acho que pra mim é plano de saúde. Porque... E aí entra a indignação com questão de imposto que a gente paga, e aí não tem um retorno. A gente tem um sistema de saúde que é muito bom, né? Muito melhor do que em muitos países, mas ele não consegue. A teoria dele é muito mais bonita do que a prática, né? Sim, com certeza.
Então, enfim, aí vem esse descontentamento de pagar um imposto muito alto, e aí, em cima disso, também tem que pagar um plano de saúde que muitas vezes ele tá ali como uma segurança. É um seguro saúde, né? Exato. O plano de saúde a gente Exatamente. tem que chamar de seguro. Porque é aquilo, né? Se a gente pagar as consultas que a gente precisou, talvez gastasse menos do que o custo do plano, né? A gente paga pela emergência, né? É pela possibilidade de acontecer algo, né? Mas, realmente. E qual o tipo de gasto que é, tipo assim, que tu considera o teu mimimei? Tipo assim, mimimei, comprei aquilo ali, foi um... Tipo assim, foi um desnecessáriozinho, mas foi um mimimei, assim. Eu acho que tem algumas coisas, na verdade, assim, aí a gente vai dosando conforme a possibilidade, assim, mas não sei, eu gosto, eu gosto muito de ler, então talvez comprar livros é uma coisa, porque tem um monte de livro lá guardado que eu ainda não li. Eu também mas aí tem assim. um que eu vi ali que eu quero também. Não é uma coisa necessária, porque tem outras opções que eu já tenho. Mimimei com livros é bom. Mas mimimei, exatamente. Tem vários esperando, mas mais um. Exatamente. Mas é um mimimei bom esse teu. Tem um retorno, né? Tem, sem dúvida. E, chegando às 2 últimas perguntas, tu guarda dinheiro, assim, tu investe em algum tipo? Tu tem algum... Eu guardo, até dizer porque... quanto, mas... Eu não tenho, assim, eu acho que das coisas que eu gostaria de buscar mais é poder entender melhor sobre uma questão de investimento, porque eu acho que a psicologia clínica tem essa característica de uma instabilidade importante, né? O salário que eu ganho no mês eu não ganho no outro mês, e vice-versa, para mais, para menos. É uma instabilidade. Então, eu preciso ter uma outra fonte de segurança, tanto para tirar férias, ou para... Sim, que a gente não ganha 13º. 13º, tudo isso a gente... O autônomo tem os seus... Se a gente não se organiza, a gente não consegue dar conta disso, né? Então, tem uma parte guardada, né? Mas, assim, acho que falta ainda, talvez, me aprofundar um pouco mais no assunto e poder fazer, daqui a pouco, alguma coisa render mais. Ou, talvez com objetivos, assim, de tipo, esse aqui vai ser pra férias, esse aqui vai ser uma reserva de emergência, esse aqui vai ser uma aposentadoria. Sim. Mas agora no canal vai vir assunto, você vai gostar. E o que é... E a última pergunta, o que é uma vida bem-sucedida pra ti? Quando a gente fala bem-sucedida, a gente acha que automaticamente a gente pensa em questão financeira, né? Mas eu acho que ela é muito mais que isso, né? Sim, também a parte financeira, porque eu acho que isso nos dá condições da gente viver coisas que são importantes, assim. Mas também é muito, muito para além disso, né? Ter relações que têm significado, que têm valor pra gente, estar rodeado de pessoas que são importantes. Acho que isso tem um valor muito maior do que qualquer outra coisa, assim, porque se a gente tem isso, a gente tem um suporte, se a gente consegue, né? Acho que isso nos dá condições de também buscar o resto. Com certeza. Eu acho que sim. Gostei da tua resposta, gostei. Então chegamos ao fim. Queria te agradecer muito. Eu tenho certeza que as pessoas vão te amar, porque tu explica muito bem, tu fala muito bem. Com certeza. Te agradecer por aceitar o convite, né? Que eu fiquei... A primeira pessoa, quando eu pensei no podcast, eu pensei nesse assunto primeiro, que nem... Eu não sei, eu não tenho o segundo assunto, tá, gente? Eu vou criar ainda. Mas, assim, eu pensei nesse assunto e eu pensei em ti, automaticamente, né? Então, assim, te agradecer por aceitar. Eu fiquei pensando, se ela não aceitar, eu não consigo ver outra pessoa, entendeu? Por mais que eu conheça outras psicólogas, assim, mas nesse perfil, desse assunto, eu pensei, tem que ser tu. E graças a Deus tu aceitou e eu fico bem honrada, assim, pelo teu aceite. Jéssica, eu que fiquei honrada pelo convite, assim, foi muito especial. Fiquei muito feliz. E acho que o convite em si e tudo isso também mostra todo o teu cuidado com a construção com isso, né? O quanto tu tem te dedicado para isso, assim, eu tenho certeza que vai trazer frutos e muitas coisas boas para ti também. Obrigado. Obrigada. Então gente, é isso.